Se você precisa verificar qual que é a flecha imediata que está dando na sua laje, nós vamos ver um cálculo passo a passo de como você pode fazer essa conferência para lajes maciças. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas EBIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Esse conteúdo faz parte da série de vídeos que nós estamos elaborando sobre lajes maciças. E nesse vídeo exclusivo, nós vamos ver sobre a questão da flecha imediata. Para você ter a noção do que é uma flecha imediata, é o primeiro carregamento que você põe na laje. Será que esse carregamento não pode causar algum deslocamento que pode afetar a questão de desempenho e utilidade dessa laje? Isso nós vamos verificar agora. Apenas fazendo um relembrar é viver, essas informações são dos vídeos anteriores que nós fizemos a questão de carregamento e também os momentos da laje. Aqui em específico nós vamos tratar a laje L2, onde ela vai ter dois engastes. A laje L2 ela vai estar engastado tanto na laje L1, também na laje L3. E a questão dos seus momentos que vai estar representado nessa imagem aqui, aonde vai ser um momento de 77,2 e também outro momento de 51,2. E logo abaixo nós temos a tabela onde vai conter as principais informações que nós utilizamos, a questão do LX, que é a menor direção, o LY, a maior direção dessa laje, e aqui embaixo eu deixei a questão do carregamento que nós utilizamos, que foi uma carga permanente de 5 kN por metro quadrado e a questão da carga variável de 1,5 kN por metro quadrado. Uma vez que nós sabemos essas informações, nós vamos dar o primeiro passo para fazer os cálculos. E esse primeiro passo nós temos que descobrir qual que é o momento fletor de fissuração. E a partir desse momento fletor, nós conseguimos identificar as outras variáveis. Esse conteúdo é um pouco mais técnico, mas eu vou tentar transmitir o máximo de conhecimento para você. Para fazer o cálculo do momento fletor de fissuração, nós utilizamos essa fórmula aqui, onde vai ter algumas variáveis, por exemplo, a questão do FCT, que vai corresponder à questão da resistência do concreto à tração direta. E nós podemos calcular com base nessa equação aqui, onde vai envolver a questão do FCK. Lembrando que o FCK é a resistência do concreto que você for utilizar para concretar a sua laje. Aqui no caso, quando nós ligamos lá para pedir o concreto usinado, nós vamos utilizar um concreto com FCK de 25 MPa. Então aqui nós substituímos o FCK pelo 25. Vai ficar da seguinte maneira: raiz cúbica do FCK ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós vamos ter um valor total de 2,565 MPa. Porém, para trabalhar na unidade que nós gostamos em estruturas, que é kilonewtons, seja por metro quadrado ou centímetros quadrados, nós temos que fazer a conversão. Aqui basta dividir por 10, ficando um resultado de 0,2. Já a próxima variável que nós temos aqui nessa fórmula do momento fletor de fissuração é a questão do momento de inércia. Esse momento de inércia foi mostrado na aula passada. Aqui nós podemos utilizar como se fosse uma peça retangular, já que a laje nós calculamos com base em uma faixa de 1 metro ou 100 centímetros. Aqui no caso vai ficar o seguinte: como a nossa base ela vai ser 1 metro e trabalhando com centímetros, transformando metros para centímetros, esse 1 metro vai se transformar em 100 centímetros, multiplicado pela altura dessa laje. Aqui a altura da laje, olhando nessa tabela aqui, ela é de 7 centímetros. Então nós deixamos esses 7 centímetros ao cubo e dividimos por 12. A resolução dessa equação vai dar 2.858,34 centímetros à quarta. Esse alfa que nós temos na equação para lajes retangulares, nós adotamos 1,5. E esse YT ele vai significar a altura da laje dividida por 2. Qual que é a altura da laje que nós acabamos de ver? Não era 7 centímetros? Basta dividir por 2 que nós achamos essa questão do YT. Agora basta lançar todas essas informações na nossa fórmula. Então vai ficar o seguinte: 1,5 vezes 0,2565 vezes 2.858,33 dividido por 3,5. A resolução dessa equação vai dar 314,5
1,21 kN vezes centímetros. Essa próxima etapa aqui nós temos que fazer a comparação do momento fletor resultante à fissuração com base nos momentos fletores da laje. Aqui nós temos que adotar o maior. Um ponto interessante que nós podemos observar aqui na laje L2 que ela tem apenas uma carga significativa variável. Então essa é a carga mais importante que nós temos que considerar aqui nas combinações. Aonde essa carga variável de 1,5 ela acaba coincidindo com essa combinação quase permanente, que é esse FD aqui que nós temos na fórmula. Fazendo a comparação do momento fletor de fissuração, aqui nós vamos ter o seguinte, que nós calculamos lá atrás 314,21, só que nós temos que comparar com esses momentos aqui que nós temos na laje L2, que foi de 77,2 e de 51,2. Qual desses três momentos é o maior? Aqui no caso, fazendo apenas a comparação dos momentos da laje, entre 77,2 e 51,2, quem que é o maior? Aqui no caso, o 77,2 é o maior. Então nós vamos deixar ele aqui como MA, que vai ser o momento em A. Agora, fazendo a comparação desse momento com o momento de fissuração da laje, qual dos dois é maior? Aqui no caso, o momento MA ele é menor que o momento de fissuração. O que isso quer dizer, Pedro? Se nós olharmos essa laje L2 com base nos estádios que nós temos, estádio 1, estádio 2, estádio 3, estádio 4, aonde nós verificamos a questão do domínio e a fissuração, já que a laje L2 ela não corre risco de fissuração quando for inserido a questão do carregamento da laje, que é de 6,5. Mas de onde que saiu esse 6,5? É apenas fazer o somatório da carga permanente de 5 mais a carga variável de 1,5. E isso vai dar o 6,5. Uma vez que nós chegamos a essa conclusão, que a nossa laje não irá fissurar com esse carregamento, nós podemos fazer o seguinte. A laje maciça ela é considerada uma grande placa, onde nós podemos englobar naquela teoria das placas. Uma vez que nós podemos colocar dentro daquela teoria das placas, nós podemos observar a questão da flecha imediata, já que o momento de fissuração ele foi verificado. E aqui nós podemos utilizar essa equação para fazer o cálculo da flecha imediata, onde nós consideramos o valor de alfa, o valor da carga, o menor vão que nós temos nessa laje, e aqui nós utilizamos dois novos fatores que eu vou te apresentar. Para começar aqui na fórmula, nós vamos identificar qual que é esse coeficiente aqui que nós temos, onde nós vamos utilizar o lambda, que é a relação entre o maior vão dividido pelo menor vão da laje, aonde que o nosso foi de 1,25. E nós vamos fazer o cruzamento com base no tipo de laje que nós temos. Lembra lá no início do vídeo que eu te falei que a laje L2 ela vai ter dois engastes, que vai ser um engaste na laje L1 e na laje L3. E qual desses três casos aqui nessa tabela A1 que nós temos? Você não concorda que vai ser o caso 3, onde nós temos dois engastes, um no eixo X e outro no eixo Y? Basta nós fazermos a questão do cruzamento dessas informações. Nós localizamos o lambda de 1,25 e fazemos o cruzamento com esse tipo de laje que nós temos. Aqui o resultado vai ser o seguinte, nós vamos ter 3,61. Então, esse coeficiente aqui, nós utilizamos 3,61. Eu te peço que você tenha um pouco de atenção a fazer o cálculo do módulo de elasticidade secante do concreto. Só que aqui nós vamos utilizar a brita de granito. A equação para fazer esse módulo de elasticidade secante do concreto é a seguinte, onde nós precisamos descobrir esse coeficiente I, que ele vai ser dado por 0,8 mais 0,2 o FCK por 80. Como nós sabemos o valor do FCK, que é de 25, aqui fica fácil. Basta pegar 0,8 mais 0,2, 25 dividido por 80, onde resolvendo essa equação, nós vamos ter o valor de 0,86. Então aqui nós já descobrimos esse trecho aqui da nossa fórmula. Já esse outro trecho do nosso módulo de elasticidade secante, nós temos a relação do tipo de brita que nós estamos utilizando. Aqui esse coeficiente E é o coeficiente da brita, nós adotamos um, que é um tipo de brita de granito. Já esse outro trecho aqui, 5.600, raiz do FCK, aqui fica simples. Você sabe o FCK, basta tirar da raiz. Montando essa equação, fica o seguinte, 0,86, que é esse valor aqui abaixo, vezes 1, que é da brita, vezes 5.600, raiz do FCK,
que é 25. Aqui eu aconselho você primeiro tirar da raiz e depois multiplicar com 5.600. Aí você faz o restante. Isso vai dar um resultado de 24.080 MPa. Como o nosso valor foi em MPa, eu aconselho que você passe ele para kilonewtons. Ele vai ficar o seguinte, vai ficar 2.408 multiplicado pelo momento de inércia que nós vimos lá no início do vídeo, que foi de 2.858,33. Fazendo a multiplicação aqui, nós achamos essa parte inferior da nossa fórmula, aonde vai resultar em um valor de 6.882.858,64, só que tem um ponto que nós temos que tomar cuidado. Aqui nós temos que achar o carregamento P, porém nós temos que fazer a minoração desse carregamento. Como que nós temos uma carga permanente de 5 e nós temos que utilizar essa combinação de serviço, vai ficar 5, que é desse carregamento permanente, mais a minoração da carga variável. Vamos analisar essa tabela aqui da NBR 6118. Aqui esse fator 2 para combinação, qual que é a melhor situação que se encaixa no nosso exemplo. Aqui vai ser uma carga acidental para um edifício, porém vai ser em locais que não há predominância de pesos e equipamentos de forma fixa ou ao longo prazo. Então, fazendo o cruzamento desse fator 2, nós temos 0,3. Então, nós colocamos 0,3 multiplicado pela carga variável de 1,5. Aqui nós estamos minorando essa carga. Faça a multiplicação de 0,3 vezes 1,5 e depois some com 5, que vai dar um total de 5,45. Como que a nossa carga de 5,45 está em metro quadrado, nós temos que dividir por 10.000 para passar para centímetros ao quadrado. Aqui, resolvendo aquela equação da flecha imediata, nós temos 3,61, que nós verificamos lá na tabela que nós fizemos o cruzamento com lambda, dividido por 12, multiplicado pelo carregamento, vezes o menor vão da nossa laje, que é 200, a quarta, dividido por aquele valor da secante multiplicado pelo momento de inércia. Resolvendo por trecho, nós temos 0,3, que é dessa primeira parte da equação, multiplicado por 0,13, que é essa segunda parte aqui da nossa equação. Então a nossa flecha imediata não chega nem a meio centímetro aqui na nossa laje. Para fazer as outras verificações, nós temos que comparar com a flecha diferida e com a flecha máxima, onde nós podemos tirar algumas conclusões, que vai ser as cenas dos próximos vídeos. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, reassista quantas vezes for necessário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!